Boa noite, queridos, que a paz esteja com todos vocês. Quem trouxe a sua Bíblia aí, abra ela no livro, né? Na carta de Romanos, capítulo de número 8. É a primeira carta do Novo Testamento, gente. Você vai passar pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí tem o livro histórico de Atos dos Apóstolos, e aí você encontra. É a primeira epístola escrita pelo apóstolo São Paulo para a igreja de Roma, capítulo de número 8, versículo de número 28. Quantos acharam, digam achei. Alguém não achou, diga espera eu. Todo mundo achou, que lindo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Feche os seus olhinhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és o nosso Senhor. Porque a nossa vida é Tua e porque todas as coisas boas que nos acontecem, isso vem de Ti, Senhor. Porque a Tua misericórdia para conosco, ela é tamanha, Pai, que parece não haver limite, porque o seu amor é tanto que tu entregaste aquilo que tu tinhas de mais precioso, que foi o teu filho Jesus, que na verdade é a ti mesmo. Tu nos te deste por nós para pagar o preço dos nossos pecados, para que hoje, Senhor, justificados pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós pudéssemos estar aqui caminhando contigo a passos largos para a eternidade de glória com o Senhor. Agora, esta noite, fala conosco, nos ensina. Revela a Tua palavra a nós, que ela venha como resposta, que muito além daquilo que eu vou dizer aqui, Pai, o Teu Espírito fale no coração, na mente, na alma, no espírito de cada um dos Teus servos que estão na Tua igreja, de acordo com as necessidades, de acordo com as respostas que eles precisam ouvir. Que aquilo que eu vou dizer de forma generalizada, Tu entregues aos Teus filhos de forma personalizada, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar aí? Gente, hoje eu tive um dia diferente, gostoso, e aí eu vou usar para partilhar aqui um pouquinho para vocês, né? Porque eu fui, nessa manhã, eu fiz parte da celebração, da comemoração de 30 anos de uma empresa, pela qual eu tive 2 passagens, e na qual eu me converti. Eu entrei lá, bicho grilo, meio punk, e me converti ali no meio. E assim, eu fui lá celebrar, fazer a oração, abençoar a empresa na parte da celebração, da comunhão, da festividade, não é? E eu fiquei muito honrado, porque no começo, não é, eles tinham um preconceito enorme de acreditar e investir em mim como um funcionário lá dentro, porque eles diziam assim, esse aí logo vai deixar a empresa, que o negócio dele é ser pastor. E eu era meio que discriminado por alguns ali, não alguma coisa assim de perseguição, mas por questões religiosas. E de repente, 30 anos depois, né, eu sou convidado para ir lá celebrar, para orar, para abençoar, para agradecer, porque reconheceram o trabalho que foi feito lá como profissional, mas também o homem de Deus que eu me tornei. Eles viram Deus na minha vida, né? De maneira que a pessoa que me convidou, inclusive, claro, com a anuência dos diretores lá, ele é católico, apostólico, roxo. Foi um daqueles que mais me bateu quando eu abandonei o catolicismo para seguir Jesus. Mas foi esse aí mesmo que me convidou. Ele falou, não, eu ia trazer o Frei ali da minha paróquia, mas eu vou trazer você. Não, eu pensei, não, vou trazer você. Você trabalhou aqui, você fez parte da história, você conhece a história. E quando eu estava lá, eu vendo algumas fotos, alguns vídeos e participando de tudo, eu realmente me senti parte daquela história. Ali tem um pedacinho de mim. Alguns anos ali são contados com o meu trabalho, com o meu esforço, com a minha ajuda também.
Então, meu querido, você está aqui hoje, talvez você, né, nunca subiu para pregar, para fazer, para acontecer, você nunca pôs um crachazinho no bolso, nunca vestiu um uniforme, nunca pegou o microfone na igreja na mão, você nunca foi chamado para dirigir uma oração na frente, mas o fato de você estar aqui cultuando, o fato de você estar participando, o fato de você estar ofertando, dizimando, faz com que você também participe da história desta igreja. Todo o sucesso desta igreja passa também pela tua vida. E é uma coisa que a gente não tem essa percepção sempre, não é? Aí, por que eu estou dizendo isso para você? Porque são coisas que acontecem conosco e que marcam a nossa vida e que, além de marcar a nossa vida, nos leva ou degraus acima ou degraus abaixo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, e hoje eu não vou assim pregar, eu vou mais conversar com vocês. O apóstolo Paulo aqui, ele escreve para a igreja de Roma, ele diz, olha, a gente sabe que Deus age em favor daqueles que o amam, que o servem, que creem nele, que entregaram a sua vida para ele, que servem a ele, que obedecem à palavra dele, que são fiéis a eles. A gente sabe que Deus, ele age para o bem dessas pessoas em todas as coisas. Irmãos, o apóstolo Paulo não está dizendo aqui o seguinte, que é Deus que faz as coisas darem errado para a gente. Ele diz, olha, não é Deus que faz você estar desempregado. Tem muitas coisas que faz a gente estar desempregado. Deus não. Não é Deus que nos leva a passar por problemas financeiros, viver apertado, ou alguns meses até faltando, devendo, negociando. Não é Deus que coloca doença na gente para que a gente sofra. Não é Deus que deixa que tragédias nos aconteçam. Queridos, isso tem mais a ver com o resultado, com a consequência das nossas ações, escolhas, atos, atitudes, coisas que a gente arrisca ou que a gente deixa de fazer por covardia, do que a ver com Deus. Isso tem também muito a ver com a vida, com o acaso. Salomão, ele fala isso em Eclesiastes. Tem uma mensagem muito antiga que eu preguei aqui nessa passagem de Salomão, que ele diz assim, olha, não é sempre que o mais rápido ganha a corrida. Não é sempre que o mais inteligente fica mais rico. Não é sempre que o mais forte vence a batalha. Porque todos os homens estão sujeitos ao acaso da vida. Todos. Em algum momento, cada um de nós é enveredado, é apanhado pelo laço do passarinheiro. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é que as tragédias da vida, as desgraças, as dificuldades que nos acometem são vindas de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meu amado, é que nesses momentos, por culpa nossa ou não, pelo acaso da vida ou não, indiferente à origem, mas nesses momentos de dor, de fracasso, de derrota, de desgraça, de tragédia, de desespero, nessas horas, Deus age para transformar derrota em vitória, para transformar fracasso em vitória, para transformar vergonha em glória para o nome dele. Tem uma coisa que eu costumo repetir muito, não é? Que é assim, para Deus, irmãos, trabalhar, para Deus realizar o milagre, para Deus fazer, quanto pior, melhor. Porque quanto pior tiver a situação, melhor, maior vai ser a glória para o nome dele. Aí, você diz assim,
Mas o que tem a ver isso que você está dizendo, não é, com o tema da nossa campanha, Provocadores de Milagres? Irmãos, na Bíblia, não tem provocador de milagre maior do que a crise. Não tem. Irmãos, os maiores milagres, as maiores libertações, não é? Os avivamentos mais poderosos, as viradas do povo de Deus, sempre são antecedidas por momentos de desespero, de angústia, de dor, de perseguição e de desgraça. Olha a saída para o Egito. O povo teve que ficar 450 anos fora da sua terra, numa terra estranha, e ser oprimido por 50 anos, escravizado, judiado, explorado, para poder botar o joelho no chão, a cara no pó, e orar a Deus e dizer: Deus, nós não estamos aguentando mais. Porque eles ficaram 400 anos, queridos, mas não escravizados. Ficaram 400 anos, cresceram, prosperaram. Olha, eles eram tão prósperos, que o faraó que entrou, que não conhecia a história do José, que não tinha respeito pelo que o José tinha feito pelo Egito, olhou, conversou com os conselheiros, reuniu o gabinete ministerial e falou assim: esse povo está muito forte, está muito bom, está muito bonito, eles estão muito ricos, eles estão crescendo mais que a gente, se bobear, daqui a pouco eles tomam o Egito de nós. E aí começou a perseguir, a escravizar o povo. E no meio da escravidão, esse povo começou a clamar a Deus, de maneira que Deus desceu à terra, falou assim: Moisés, vem aqui, vai lá e tira o meu povo do Egito. Moisés foi para lá, de lá vieram as 10 pragas que engrandeceram o nome de Deus e que mostraram para o mundo quem é Deus e quem é o homem. E dali, queridos, o povo foi liberto do Egito. O Mar Vermelho só se abriu porque o exército de Faraó estava atrás, na cola, na perseguição. Porque se o exército não vem, aquele povo não ia ter desespero, não ia ter necessidade, não precisaria do milagre. Poderia contornar o mar, construir uma ponte, fazer qualquer coisa. Mas como o exército estava lá e eles não tinham tempo, e a única solução que aquele povo tinha era clamar a Deus, eles clamaram a Deus e Deus disse assim: Moisés, toca com o teu cajado no mar. Moisés tocou e o mar se abriu. Os maiores provocadores de milagre na vida dos crentes é a crise, é o desespero. Queridos, olha o José, filho de Jacó. Estava preso no calabouço. Aí teve um sonho, preso injustamente. Vocês conhecem a história. Aí teve um sonho. E aí ele chamou os 2 meninos que estavam com ele lá, os 2 presos, e falou: olha, tive um sonho com vocês 2. Amanhã você sai daqui para ser degolado. E você vai ser restituído ao seu cargo e vai servir o rei de novo. Aí ele olha para o que ia voltar a servir Faraó e fala assim: cara, como eu te revelei o que vai acontecer, quebra um galho aí para mim. Quando você chegar lá para o Faraó, fala: Faraó, tem um cara lá, está preso. Ele está dizendo que é injusto. Reveja aí a causa dele. Né? Apela para mim ali, para o Faraó. Queridos, o homem, depois de 2 dias, foi restituído ao seu cargo. Ele lembrou do José? Não lembrou. Ele falou do José para o Faraó? Não falou. Graças a Deus. Gente, vamos confabular aqui. Aquele cara chega lá e diz: Faraó, tem um rapaz ali na prisão, no calabouço teu, menino muito bom. Ele é tão bom que o chefe da guarda do calabouço passou a organização de todos os presos para ele cuidar. E ele disse para mim, com 2 dias de antecedências, que eu ia voltar. E que o meu companheiro ia ser morto. E assim sucedeu. E o Faraó fica encantado, e traz esse homem aqui, e leva. E aí o José
que era homem de Deus, que era gente boa, decente, vai diante de Faraó, apresenta a sua causa, convence o Faraó da sua inocência e ele é solto. E vai embora. Queridos, alguns anos na frente, Faraó teve um sonho, ficou desesperado. 7 vacas gordas pastavam, eram bonitas, tudo verde. E depois vinha 7 vacas magras, feias, horríveis, e comia todas as vacas gordas. E aí ninguém conseguia revelar o sonho de Faraó. Aí o cara lembrou que José revelou o sonho dele lá atrás, falou para o Faraó mandou buscar José, José revelou o sonho para o Faraó, Deus revelou para o José, José revelou para o Faraó se encantou com a capacidade de discernimento do José e falou, olha só, a gente vai precisar de alguém para coordenar e comandar isso aqui, e eu não vejo aqui no Egito ninguém com um espírito mais sábio do que o teu. Então ele bota José como vice-faraó, como vice-presidente. José se torna o segundo homem mais poderoso da nação, mais poderosa daquela época. E aí José, com a sua capacidade de governo, ele consegue fazer e cumprir a risca o seu plano, de maneira que ele torna o Egito muito mais rico, traz o povo de Deus, Jacó, seu pai e seus irmãos, para junto da sua guarda, mantém o povo de Deus ali, mantém a terra, ela não perece toda por fome, porque tinha um homem sábio chamado José. Mas, irmãos, imagina se aquele padeiro, se aquele copeiro fala de José antes, e José vai embora, e aí, quem que ia cuidar desse tempo, dessa terra? Quem que ia falar para o faraó? Quem que ia organizar o Egito? Quem que ia governar aqueles 7 anos de prosperidade e depois aqueles 7 anos de escassez? Deus coopera em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, eu vi na internet essa semana um estudioso e ele fala, e agora está complicado, né? Porque o povo está ficando inteligente, está descobrindo, está arrebentando tudo que a gente aprendeu. E eu vou passar para você, mas assim, não estou dizendo que é verdade, porque eu não tive nem tempo de pesquisar isso. Mas ele fala, olha, não foram os corvos que alimentaram o profeta Elias. Porque a palavra no hebraico original é tal, tal, e aí é árabe. E a gente sabe, pela história, pela cultura, né, que os árabes passavam por aquele lugar. Então não eram corvos que levavam pão e carne para Elias, eram árabes, piedosos, e o Elias bebia do ribeiro. Mas, querido, o Elias só foi alimentado com pão e carne, bebia água do ribeiro, porque faltou chuva sobre a terra. Tempo de seca, não chovia, a água estava escassa. Irmãos, não tem chuva, não tem água, não tem produção, não tem comida, não tem nada, a coisa toda desengrena. Israel passando uma dificuldade lascada. Mas Elias estava sendo tratado por Deus. E Elias conseguiu viver o milagre de Deus. Por quê? Porque toda a terra estava passando por um momento de crise. Aí secou o ribeiro. Deus falou assim, Elias, corre para lá. Aí o Elias correu, chegou numa viúva. Irmãos, quando se fala viúva, invariavelmente, principalmente no Velho Testamento, viúva é sinônimo de gente necessitada, porque mulher não trabalhava, não tinha independência, não tinha renda, ficou sozinha e ia viver do quê? Aí o Elias chega lá e pede um bocado, um pão para ela, ela fala, olha, profeta, queria até te dar, mas não tem. O pouquinho que eu tenho aqui é para mim, para o meu filho, para a gente morrer amanhã, nós vamos comer hoje e morrer amanhã. Ele falou, não, vai lá, faz o pão do jeitinho que você está falando, mas primeiro você dá para mim. Porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha nessa botija aí. Irmãos, mas só
só foi milagre, porque aquela viúva, ela estava no último do último. Era o último respiro dela. Porque se ela tivesse a despensa cheia, se ela tivesse comida para 3 anos à frente, não era milagre, mas porque ela estava passando dificuldade e ela só tinha mais uma refeição para fazer, de maneira que ela aceitou morrer. Ela disse para o profeta: eu vou fazer um pão, eu vou comer eu e o meu filho, e amanhã nós vamos morrer, porque não temos mais nada. Mas porque ela chegou nesse momento de desespero e de falta total e completa, houve um milagre não só na vida do Elias, como também na vida dela e também na nossa vida, que hoje somos edificados por essa história. O maior provocador de crise, queridos, de milagres para o povo de Deus, é a crise. Porque quando está bem, irmãos, quando está bem, a gente está bem, a gente agradece a Deus, a gente é grato a Deus, a gente glorifica a Deus, a gente exalta a Deus, a gente sobe Deus lá para o alto, Deus maravilhoso, é Deus em tudo. Mas quando está mal, irmãos, a gente põe o joelho no chão, põe a cara no pó, a gente reconhece o nosso fracasso, a gente reconhece os nossos erros, a gente reconhece as nossas fraquezas e a gente reconhece, não falsamente, mas com toda a sinceridade do nosso coração, que nós somos incapazes e que agora a única opção que nós temos é o milagre de Deus operando na nossa vida. E é essa hora que Deus opera o milagre. Irmãos, eu não quero falar isso para você não me entender mal, mas desde que começou a popularizar posto de saúde, farmácia e plano de saúde, começou a diminuir as curas nas igrejas. Verdade. Pega aí 30, 40 anos atrás, todo dia tinha cura. Irmãos, a gente ficava doente, saía correndo pedindo oração para todo mundo. Eu não era da igreja, minha mãe era. As irmãs iam lá a pé, andavam quadras e quadras, para dizer: irmã Noêmia, a irmã fulana está doente, precisamos orar por ela. Fosse grave ou não grave. Aí a gente fala: não tem mais milagre? Não tem, irmãos. Tudo que a gente passa, a gente socorre com remédio, com o médico, com o plantão. Agora, nesses países aí, pode ouvir a história dos missionários, nesses países onde não tem nada disso, onde o povo é extremamente pobre, onde o que eles têm é óleo de cozinha para ungir enfermo e fé para Deus curar, milagres têm acontecido nesses lugares. Porque ali a necessidade, a crise, a desgraça, o desespero, a falta de recurso, tudo isso leva ao ser humano buscar a Deus com maior intensidade e fé e provocar um milagre na vida dele e na vida de quem está em volta dele. Crise, desgraça, também é um provocador de milagres. Paulo, quando ele diz isso aqui, queridos, olha, nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele não está falando que Deus faz o mal na tua vida para que você busque ele, mas ele está dizendo assim: olha, Deus, nos piores momentos da sua vida, vai agir para que aquilo seja transformado em bênção e em vitória. Às vezes você perdeu algo valioso e nunca mais você vai recuperar aquilo. Gente, a gente prega o Jó aqui, que ele perdeu e recebeu tudo em dobro, mas aquilo foi o Jó, não significa que vai acontecer na nossa vida. Às vezes a gente perde mesmo e perde para sempre, e não vai receber aquilo nunca, mas a gente aprende uma lição para o resto da vida. Paulo, ele escreve para a igreja de Coríntios uma coisa muito parecida. Ele disse: olha, a gente é atribulado para que, passando pela tribulação, a gente ganhe experiência,
para que, ganhando a experiência, a gente conforte, console e encoraje a outros que vão passar pela mesma tribulação da qual nós já vencemos. Provocadores de milagres são as crises. Irmãos, as pessoas às vezes ficam desesperadas com tudo que está acontecendo. Eu quero mais é que a igreja de Cristo seja perseguida. Eu não estou com medo de governo A, B, C, D, fulano de tal. Ah, mas vai perseguir a igreja. Glória a Deus, irmãos. Quando a igreja de Cristo for perseguida, quem é de Cristo vai ficar, quem não é de Cristo vai vazar, e os que ficarem vão fazer a coisa acontecer. Porque Deus ganha a guerra com 300 valentes e não com 32 mil covardes. Se os midianitas não ficassem invadindo, não precisava Gideão para libertar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Essas coisas de ruim que acontecem nas nossas vidas, que Deus permite que nos alcance, não é para nos derrubar, não é para nos desanimar, não é para nos desviar, mas é para que a gente busque a Ele com mais afinco, com mais fé, com mais força, com maior vontade, para que Ele possa fazer coisas grandes na nossa vida, em nome de Jesus. Aquilo que vem de mal, meu irmão, que às vezes é a vida que traz, e às vezes é o diabo purinho, querendo derrubar, desgraçar você. Você fala, gente, vamos, eu estou numa sinceridade terrível hoje, né? Eu estou numa sinceridade terrível hoje, né? As coisas acontecem, os crentes ficam assim, por quê? Por quê? Por quê? Aí, irmãos, eu imagino só nós perguntando por quê, aí Deus chega, senta você, cruza as pernas e fala assim, ó, não, porque é isso, porque é aquilo, porque é assim, porque é assado, porque, você entendeu, eu entendi. E aí, melhorou alguma coisa, resolveu alguma coisa, você saber por quê? Queridos, você não precisa saber por quê. Se aconteceu, bota o teu joelho no chão e diga a Deus, se é da tua vontade que eu passe, por isso eu vou passar. Porque a tua palavra me diz lá em 1 Coríntios 10, 13, que o Senhor não vai deixar que nós sejamos tentados acima daquilo que nós possamos suportar. Eu acho que eu não aguento, mas se o Senhor acha que eu aguento, eu vou ficar com o que o Senhor acha, porque o Senhor me conhece mais do que eu mesmo. Então, se eu posso suportar, eu vou suportar. Mas o Senhor me ajuda a suportar. E a palavra também fala que o Senhor me dá o escape. Então, o Senhor vem com o escape logo, porque eu não sou de suportar muito. Mas agora tem uma coisa, eu sei que o Senhor está comigo, não vai me abandonar, que uma hora a coisa vai virar, isso eu vou vencer, e isso aqui, ao invés de ser algo que vai me destruir, vai ser algo através do qual o seu nome vai ser glorificado. Irmão, provocou um milagre, você tem uma atitude dessa diante de Deus? Vamos deixar de ser filhinho de papai, gente. Vamos entender as coisas como elas são. No mundo nós vamos ter aflição, guerra, batalha, e nada disso é para nos desanimar, para nos derrotar, senão para nos fortalecer, amadurecer, para nos fazer crescer, e para que Deus possa agir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Porque em todas as coisas a gente sabe que Deus age para o bem daqueles que o amam, que o buscam e que o desejam e que o servem. Crise, desespero, desgraça, biblicamente, é um dos maiores provocadores de milagres na história do povo de Deus. Todos os grandes feitos, todos os grandes milagres foram antecedidos por momentos terríveis. A gente prega e celebra muito as ressurreições de Jesus, que ele fez. Mas você já parou para pensar que antes de Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, ela teve que chorar e engolir o luto da morte do filho? Sim ou não? Você nunca parou para pensar isso. Mas ela passou a tristeza,
de ver o corpo do filho, de velar o filho, e ali aos 40 do segundo tempo, quando estava para socar o trem e acabar com toda a história, Jesus chega lá e cura o menino. Ressuscita o menino. Irmãos, você já parou para pensar que para Jesus ter ressuscitado no terceiro dia, ele ficou horas pendurado no madeiro, numa cruz, sem comer desde a noite anterior, sem beber desde a noite anterior, sendo espancado, carregando madeiro, sendo ajudado, depois pregado, tomando vento, sol, como qualquer ser humano normal. Ele passou por todo esse sofrimento para poder ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus e derramar do seu Espírito, para que com o seu Espírito a gente possa, provocar milagres nas nossas vidas e na vida daqueles aos quais nós alcançamos em nome de Jesus. Então, quando acontecer algo ruim com você, tenha medo não. Você diz, opa, esse aqui é o meu vestibular, essa aqui é a minha prova, é aqui que eu vou mostrar para Deus o meu amor, a minha fidelidade, a minha gratidão para com Ele, em nome de Jesus. E não tem nada que provoque mais milagre para o povo de Deus do que crise e fidelidade. Fique fiel na crise, seja ela de que natureza for, e busque a Deus, e você vai ver Deus realizar o milagre na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Agora, enquanto o pastor sobe aqui em cima e os obreiros se preparam, eu queria que você ficasse de pé, eu vou orar meio minutinho com você. Põe a mãozinha assim no teu coração, fecha o teu olhinho. Pai, eu sei, Senhor, que em momentos de dificuldades, quando nós não entendemos, quando os ventos fortes e as tempestades da vida sopram, nós questionamos o teu amor, a tua presença, o teu cuidado para conosco, mas que a partir de hoje, Senhor, nós possamos mudar essa concepção que nós temos, e nós possamos enxergar cada momento difícil da nossa vida como uma lição a ser aprendida, como um obstáculo a ser superado, como um exercício a ser vencido, para que nós saiamos do outro lado com maior força, para que nós, dando mais, Senhor, Tu possas realizar mais nas nossas vidas. Deus, que cada um de crises, nas desgraças, nas tragédias e nos desesperos da vida, nos momentos difíceis, e sejamos exemplos para que outros também sejam, em nome de Jesus. Amém.